Gente, a Thaís Camargo chega agora para falar com a gente ao vivo de uma situação que já virou rotina e mexe no bolso dos aposentados. É o caso da dona Bernadette, que você vai ver, uma mulher de 70 anos que viu o benefício dela cair pela metade por causa de empréstimos consignados que teriam sido feitos sem o consentimento dela. No caso da dona Bernadette, quem fez o empréstimo seria a filha dela, é isso, Thaís? Exatamente, nós conversamos com essa senhora hoje mais cedo e há muitos casos de idosos que sofrem todos os meses com os descontos no benefício por conta de empréstimos realizados por parentes sem o consentimento desse idoso. Então a gente conversou com essa senhora hoje pela manhã e também conversamos com o presidente do INSS. E ele diz que esse problema afeta muitos beneficiários em todo o Brasil e que deve ser denunciado. Vamos ver a reportagem. Nos extratos, todos os meses, aparecem os descontos com os empréstimos. Com isso, hoje, a dona Bernadette recebe um pouco mais de R$ 700 de benefício. Pô, eu não tenho dinheiro para ir lá comprar uma fruta para me comer, comprar uma banana para me comer. Eu não posso comprar uma carne, até quem compra é meu filho, né? Ele que me ajuda, eles que estão me ajudando, a igreja também me dá cesta, né? É o que eu estou vivendo desse jeito, onde que eu sempre tive as coisas na minha casa. Os empréstimos, segundo o filho e a nora, não foram feitos pela aposentada, e sim pela filha da dona Bernadette, sem o consentimento da idosa. Levei ela lá no INSS. Pegamos os extratos, até porque a filha falou que ia mandar através da financeira onde ela fez um empréstimo, porque a Bernadette falou de um empréstimo, não de 4, nos valores altíssimos também, e ela falou que não fez nada, que não autorizou nada, e que realmente a filha, então, que fez, porque a filha tinha todo o acesso do token do celular, todo o acesso da movimentação da conta, do benefício da sua mãe. O que foi mais difícil para a gente foi descobrir que foi por um próprio familiar. Né, pela própria filha, suspeita disso. Então a gente começou a investigar, a gente começou a caminhar, a gente descobriu o estrondo que foi tudo isso. Né? Mas como é que isso veio, quanto que isso foi feito, ninguém sabia me dizer. Nem a minha própria mãe e nem a própria pessoa que fez. Né? Não sabia quando que tinha feito, não sabia quanto tinha emprestado, não sabia quanto tempo seria para pagar. E quando eu descobri, ela estava recebendo menos de R$ 700 por mês. E diante de toda essa situação, a família tenta o contato com a filha da dona Bernadette, mas ela não atende as ligações. Inclusive, proibiu a aposentada de ver a neta, de 4 aninhos. Nas tentativas, o telefone chama e ninguém atende. Sem retorno. Sem retorno. Sempre assim. Sempre assim. Desde que começou a estourar esse problema aí, ela me isolou, eu não sou mais, ela é minha, como é que é? Minha ex-neta, e eu não sou mais mãe dela. Na prática, esses empréstimos foram feitos quando a minha mãe ia visitar a própria neta. Né? E a pessoa chegava, vamos tirar uma foto para deixar para tua neta, para que ela não sinta saudade enquanto você não estiver aqui. E na verdade estava sendo feito os empréstimos. Segundo o Rodrigo, a irmã nega que tenha feito os empréstimos. Ela disse que foi a mãe que empresta, a mãe que usou tudo, a mãe que pegou todo o dinheiro e de que ela entregou o dinheiro para a mãe. Mas a gente vê de que esse dinheiro não foi sacado, esse dinheiro foi transferido. Eles denunciaram o caso à polícia e também entraram na justiça. Os órgãos públicos ficam, sabe, um diz que não é da competência de um, que não é da competência de outro, então a gente acaba indo sendo jogado. Foi que nem eu falei, eu saí de Curitiba para ir até a Fazenda, me mandaram para o Fórum da Fazenda. E o Fórum da Fazenda devolveu para o Ministério Público do Estado. Então a gente já não sabe mais para onde ir. Segundo o presidente do INSS, ainda há casos de familiares que se aproveitam de idosos. Os golpes que não têm familiares envolvidos são golpes que, por vezes, são mais fáceis de serem descobertos. O idoso reclama, a gente suspende o desconto. No caso de familiar é muito mais difícil, porque normalmente aquela pressão familiar, aquela chantagem emocional, os golpes que são realizados em família, infelizmente existem e vão continuar existindo. O papel do INSS, mitigar isso, dar informação, empoderar o idoso, empoderar nosso segurado. De acordo com ele, em caso de fraudes ou em que não reconheça o empréstimo, o segurado deve procurar imediatamente a instituição financeira.
Quando um banco faz um empréstimo por telefone e ele não tem como provar que a pessoa é da casa, mas a pessoa que falou não foi o aposentado, o banco, juridicamente, não praticou um ato legal. Porque o ato legal seria que a própria pessoa expusesse a sua vontade. Se houve um engano, se alguém se passou por ele, se um primo, um sobrinho, um neto se passou por ele, é uma questão que o banco tem que resolver, porque o banco, ao assumir fazer empréstimos via telefônica, ele assume o risco disso, e não o aposentado. Aquele idoso que foi vítima, nem sempre idoso, qualquer pessoa pode ser vítima disso, e teve seu benefício descontado indevidamente, entre na reclamação no banco, tenha de suspenso o desconto, entre na justiça, faça tudo, porque isso vai impedir que outros descontos aconteçam e outros comportamentos aconteçam dentro da sua casa. Enquanto a situação é resolvida, a dona Bernadette ainda sofre com os descontos no benefício todos os meses. Os empréstimos somam R$17 mil, que devem ser pagos em 7 anos. Será que a Bernadette vai viver para pagar esses 7 anos? Sabe? Uma senhora que está doente, uma senhora que tem problema no coração, que tem depressão, que tem um monte de dificuldade pela idade, será que ela vai viver para conseguir pagar? E seria justo ela pagar por uma coisa que ela não usufruiu? Enquanto nesse período de tempo a filha foi para a praia, a filha comia camarão, a filha tinha uma vida diferente do que ela tem. Então eu acho que tem muita coisa para ser analisada pelo Ministério Público, para ser investigada, porque é injusto. Sem a paz... Desculpa. Tenta suspender esses descontos no benefício da aposentada. São 7 anos para pagar os empréstimos. Então, olha só, de acordo com o INSS, o beneficiário pode realizar o bloqueio e desbloqueio do benefício a qualquer momento, após o prazo de 90 dias, por meio da Central de Atendimento 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. Jasson. Pois é, Thaís, a doutora Márcia Marcondes está até ansiosa para falar, porque ela que cuida muito bem da mãezinha dela, a dona Lisete, né? Sabe que é amor, né? Agora, infelizmente, o caso da dona Bernadette é um caso que acontece, não é só na casa dela, em muitas famílias, infelizmente, né, doutora Márcia? Exato, infelizmente não é incomum essa ausência de caráter de algumas pessoas, que se utilizam de um crédito que esse aposentado, esse idoso teria, né, para usufruir em alguma situação que ele precisa, no caso da Bernadette, poderia precisar, e ao contrário, tomam esse dinheiro, e isso é crime. E sendo crime, tem que ser denunciado. Um outro problema que a gente tem muitas vezes é que esses pais, avós, não querem denunciar esse criminoso que está dentro da casa deles. E é crime, tem que ser denunciado e tem uma pena de 1 a 4 anos para proteger esse idoso. Obrigado, Thaís, pela informação, pela orientação também aqui no nosso Balanço Geral, né? É importante. Se você estiver vivendo alguma situação parecida, se você quiser encaminhar, enfim, comentar, falar, o nosso WhatsApp está à sua disposição, 99926-1598. A gente precisa realmente alertar e tratar desse assunto.